Todo cristão praticamente se lembra da história de Gideão. Ele é lembrado lá na Galeria dos Heróis da Fé e a explicação é que ele fez o que fez, atos de valentia e atos tremendamente corajosos, ele só fez por causa da fé. Deus lhe deu graça e a fé para ele poder usar e levar a todo o seu povo para uma guerra necessária, que era uma guerra de libertação. O povo de Israel estava escravizado, Deus mandou o inimigo midianita que dominou. Foi uma humilhação para Israel, muito sofrimento, muitas mortes, muita pobreza, muita escravidão. Hoje em dia as circunstâncias são diferentes. Quando o país se rebela contra Deus, às vezes não é uma escravidão física, isso quase que não existe mais. Ainda existem alguns poucos casos, mas a maior parte da escravidão é econômica. O país fica totalmente subserviente a outro país e um país domina o outro economicamente. É uma escravidão econômica e o Brasil está entrando nessa e vai se empobrecer cada vez mais e adeus independência. Hoje o Brasil não pode escolher seus caminhos. Isto é feito lá de fora e a imposição acaba sendo aceita mesmo a contragosto. Por exemplo, privatizações. O Brasil não tinha interesse em vender suas melhores empresas, onde está o seu maior patrimônio. Mas, infelizmente, por imposição da dívida e dos interesses mundiais, o Brasil tem que vender tudo que tem, todo o seu patrimônio, todas as empresas que tem, estradas, portos, aeroportos. O Brasil não é dono mais de nada. O Brasil está dominado, internacionalizado por causa do seu pecado e da sua dívida, está escravizado. Para se libertar, só um regime muito forte, uma ditadura popular, nacionalista, mas isso está fora, totalmente fora de cogitação no momento. Aliás, o mundo não está para isso mais. Todo mundo ocidental não tem mais condições de fazer isto. Por exemplo, a Europa, toda a direita da Europa, o nacionalismo acabou. Nos Estados Unidos ainda estão tentando, através do presidente Donald Trump, melhorar o sentimento de nacionalismo do americano, mas isso está fora de moda. Existe um espírito de globalização que domina os países e os escraviza. Todos os países do mundo estão escravizados a essa ideia de globalização e vão ter que ser dominados por esse espírito. Na época, Deus usava países fisicamente para dominar outros. E por causa do pecado de Israel, Deus deixou os midianitas dominarem. E o Gideão foi levantado por Deus para liderar uma revolta. Não havia condições humanas, não havia armas, não havia recursos, não havia condições para o povo de Israel enfrentar os midianitas, que eram numerosíssimos, estavam bem embasados, bem armados e em aliança com muitos outros povos do Oriente. Portanto, não havia a mínima condição. Mas Deus quis fazer daquela situação um exemplo para todos os cristãos no mundo todo. Deus é o Deus que faz milagres. E entre os milagres que Deus faz, Ele usa os seus servos, ainda que fracos, para vencer gigantes. O que aconteceu com Davi, que enfrentou Golias, o que aconteceu com o Gideão, que reunindo 300 homens, enfrentou um exército muito numeroso de inimigos midianitas e os venceu sem lutar, porque Deus fez o milagre acontecer. A Bíblia está cheia de histórias assim, em que guerras foram vencidas milagrosamente, porque Deus agiu.
Mas a Bíblia está cheia de profecias para o futuro, onde a história vai se repetir também. E nós, quando lemos a Bíblia, estamos procurando entender a situação, ali nos internarmos naquela situação para tentar compreender e viver o problema. Eu quero comentar alguns detalhes aqui da saga de Gideão. Aquela atitude heróica do Gideão de convocar um povo, 32 mil vieram. Ele teve a coragem de dispensar 22 mil, todos os que eram tímidos, que não queriam ou que tinham alguma outra prioridade. Enfim, quem quisesse voltar, que voltasse. 22 mil voltaram. Não estavam animados para uma guerra que, em princípio, seria um suicídio, uma guerra desastrosa, ir para uma guerra para serem derrotados. 10 mil ficaram e o Senhor disse: Gideão, ainda é muito, desses 10 mil eu vou escolher 300 e eles irão com você, aí sim eu vou dar a vitória. No capítulo 7 de Juízes, nós encontramos Deus orientando o Gideão e o Gideão passando essa orientação para o povo. O Gideão já tinha ido, por orientação de Deus, ao acampamento dos inimigos midianitas à noite e ouviu o que eles diziam. Eles já estavam com medo do Gideão. E o Gideão ouviu, entendeu a situação e voltou mais animado, crendo na palavra de Deus. O Senhor disse para Gideão: olha, você vai para essa guerra, não vai lutar porque eu vou lutar por vocês, mas vocês vão me obedecer. É essencial que vocês me obedeçam. Portanto, Deus falou: Gideão, reúna os 300 e você vai dizer para eles, cada um de vocês vai ser fiel a Deus e ao seu líder. Espada pelo Senhor e por Gideão. Bom, vocês vão guardar isso na cabeça e na hora H, na hora do mandamento de Deus, vocês vão falar, vocês vão gritar, vocês vão levantar a voz para os midianitas ouvirem: espada pelo Senhor e por Gideão. Isso precisava ficar na cabeça deles, isso precisava ficar no coração deles, isso precisa ficar na cabeça e no coração de todo cristão. Você precisa se congregar, você precisa ser fiel a Deus, você precisa ser fiel ao seu líder, você precisa ter um líder. Hoje o meio evangélico está muito contaminado, igrejas viraram empresas, as pessoas não são importantes, elas são tratadas como massa e elas são trabalhadas como um número na massa. As pessoas não são identificadas, não são atendidas, elas não têm identidade, elas são um número naquela massa humana que é trabalhada como uma lavagem cerebral. Mas com Deus não é assim. Cada pessoa precisa identificar o seu líder, ser atendida, ser compreendida e ajudada. É preciso haver comunhão, a koinonia. É preciso haver comunhão. Você precisa estar junto de outros cristãos e ser fiel a eles e ao seu líder. Não faltar reunião, obedecer às orientações, lutar junto com o seu líder pela fé evangélica. É assim que nos exorta a palavra de Deus. Portanto, espada pelo Senhor e por Gideão é a estratégia de Deus. Naquela ocasião, Deus tinha dado um sonho a um homem e fez com que esse sonho fosse conhecido de todos, inclusive e principalmente dos líderes midianitas. E este sonho era uma revelação de que eles seriam derrotados pelo Gideão. Portanto, os midianitas já conheciam o Gideão. Quando aquele nome fosse pronunciado, eles tremeriam. Eles já estavam revelados por uma revelação de Deus
e eles também eram sensíveis a revelações. Naquela época não havia ateu, todos tinham algum tipo de Deus. E Deus, como é soberano, aparecia para quem ele queria. Então se revelou aos midianitas, mostrando para eles que eles seriam derrotados pelo Gideão. Quando cada lutador israelense estivesse na guerra, eles deveriam invocar o nome do Senhor e o nome de Gideão para que o inimigo tremesse. O inimigo não iria tremer só com o nome de Deus, mas iria tremer com o nome de Gideão. Preste atenção. De fato, isto aconteceu. Quando eles obedeceram, e tinham que obedecer completamente, porque numa das mãos eles carregavam uma tocha acesa com uma moringa de barro cobrindo, e tinha que cobrir tudo, e ficaria tudo no escuro. Não poderia aparecer aquela tocha, porque senão eles seriam denunciados. Eles chegariam de noite, de mansinho, no escuro da noite, com a mão da tocha coberta por uma moringa de barro, um vaso de barro, e teria que ficar tudo no escuro. Na outra mão, eles teriam uma trombeta para tocar e para fazer barulho. Essa era a estratégia. Iriam fazer barulho com a trombeta, quebrar a moringa de barro, a tocha apareceria e eles gritariam: espada pelo Senhor e por Gideão. Nenhum deles tinha espada, mas a espada era de Deus que agiria como agiu. Você entende? Eles teriam que ser totalmente obedientes. Eles não teriam a possibilidade de ter ideias próprias. Não, eu não vou agora, eu vou depois. Eu não vou esconder minha tocha, eu vou com minha tocha acesa. Não poderia. Eles teriam que obedecer rigorosamente as instruções. Eles poderiam gritar, ah! Não, não é ah. É espada pelo Senhor e por Gideão. Não, então eu vou gritar só espada pelo Senhor. Não, o inimigo não conhece o Senhor, eles conhecem o Gideão. Eles vão tremer diante da espada do Gideão. Então teria que falar pelo Senhor e por Gideão. Essa era a estratégia. A vitória foi alcançada. Depois o Gideão convocou os outros israelitas que tinha dispensado. Eles voltaram para tomar o despojo, porque quando os 300 obedeceram à voz de Gideão, a estratégia de Deus, a vitória foi alcançada. Os inimigos ficaram com medo. 300 tochas ao redor deles fez um cordão luminoso que fez com que eles tremessem e temessem muito a Gideão. Quando o som da trombeta, 300 trombetas tocaram, aquilo apavorou os midianitas. E quando eles gritaram, espada pelo Senhor e por Gideão, eles ficaram sabendo o que estava acontecendo. Desesperados, desanimados e derrotados, eles saíram, uns metendo a espada nos outros, e se mataram todos eles. Talvez muito mais de 100.000 homens morreram ali, uns matando os outros no escuro, com medo da espada de Gideão, apavorados com o barulho da trombeta e impressionados com a quantidade de tochas. Eles imaginavam que um exército numerosíssimo os estava cercando. Nem de longe eles podiam imaginar que eram só 300. Eles se mataram, todos eles ali, e a vitória foi totalmente alcançada. Vamos tirar isso como lição para nós. Existem muitos crentes que querem viver só para Deus, do seu jeito. No meu entendimento, não vão ser arrebatados. Jesus vem para levar uma noiva, só vai levar aqueles que estão ligados ao corpo. Estar ligado ao corpo não é ter carteirinha da empresa chamada igreja não sei das quantas. Não, estar ligado ao corpo é conhecer seus irmãos e saber quem é o seu líder.
Não tem salvação para quem somente invoca o nome do Senhor. Tem que invocar o Gideão, mesmo porque se você não invocar o Gideão, não vai fazer parte do corpo. Corpo são pessoas. Você tem que estar ligado a irmãos e tem que ter um líder, um pastor pessoal, um pastor que conheça você. Não adianta lá o presidente da empresa, igreja, isso ou aquilo, porque não vai resolver. Tem que ser um pastor pessoal, um líder que te conheça e a quem você seja fiel. Essa é a estratégia de Deus. Com poucos, Deus pode vencer muitos, porém poucos que sejam fiéis, estejam congregados, estejam juntos, estejam fiéis ao seu líder. Isto é a estratégia de Deus ainda hoje. Deus não precisa de quantidade de pessoas. Para Deus atender uma oração, basta um justo para Deus ouvir a oração. Não precisa 1000 pessoas orando, não. Tem gente que pensa assim, se 2 ou 3 orarem, tem um valor. Agora, se 2000 pessoas orarem, então aí Deus vai atender mesmo. Não, não é assim. A estratégia de Deus não é o número, nunca foi o número. Pense nisto. Para vencer uma batalha contra o exército poderosíssimo, bastaram 300, porém ligados, obedientes e fiéis ao seu líder. 300 venceram uma guerra. Bom, depois milhares e milhares de israelitas, inclusive os efraimitas, que depois arranjaram problema para o Gideão, vieram, mas aí só para tomar o despojo. A batalha foi alcançada com 300 fiéis e obedientes. Hoje Deus atende a oração de um justo. Deus abençoa o trabalho e atende a intercessão de alguém que ora pela sua pátria. Deus atende aqueles poucos que são fiéis e não precisa de muitos. Nós queremos abençoar a todos os irmãos, mas para sermos fiéis a Deus não precisa de muita gente, não. Aliás, o número grande só costuma mais atrapalhar do que ajudar. Mas Deus quer a sua fidelidade. Procure ser um discípulo de Gideão. Saiba quem é que Deus colocou como líder para você. Busque um líder que seja como Gideão e você vai ter vitória. Assim sim, vai ter vitórias de Deus uma atrás da outra, porque Deus vai estar com você. Entenda essa mensagem, porque a espada tem que ser pelo Senhor, mas também pelo Gideão. Entenda isto.